Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E não temos nenhuma grande novidade nas linhas de frente aqui, porém, aqui em Kursk, os ucranianos fizeram uma manobra que os russos tentaram fazer um avanço por aqui, os ucranianos fizeram um grande contra-ataque aqui contra os russos e acabaram pegando várias unidades deles de surpresa aqui, emboscando um monte deles, né? Como vocês podem ver, os russos estão avançando nessa estrada aqui a partir de Korenevo, chegaram aqui em Novo Ivanivka, aqui onde está marcada essa caveirinha, foi o crime de guerra que a gente falou no vídeo de ontem, que os russos mataram alguns soldados ucranianos aqui, mas os ucranianos fizeram a operação fechar a boca do jacaré aqui e conseguiram pegar muitos russos de surpresa nesse ataque, né? A situação continua muito dinâmica, muita coisa indo e vindo, mas aparentemente a situação funcionou e se estabilizou aqui em Kursk. Fora isso, nenhuma grande mudança aqui na linha de frente, no resto da linha de frente inteiro. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Gerson Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não teve ataque russo com drones de ontem para hoje, né? Mas nessa semana, em apenas uma semana, a Rússia lançou 900 bombas, 40 mísseis e 400 drones contra a Ucrânia, e isso está sendo dito para enfatizar a necessidade dos americanos autorizarem os ucranianos a usarem armamento ocidental dentro da Rússia, né? É um absurdo que os ucranianos até agora não consigam fazer isso, os parceiros ocidentais ainda estejam reticentes com esse tipo de coisa. Um absurdo esse tipo de coisa. A Rússia tem feito ataques seguidos aqui e a Ucrânia não consegue responder porque não pode atingir o território russo, né? Muito triste isso. E para piorar a situação, o encontro de Ramstein que estava combinado agora foi cancelado pelo Biden, tá? Havia um encontro de Ramstein, vocês sabem, né? O encontro de Ramstein é aquele encontro em que vários países se reúnem para apoiar a Ucrânia, para definir como é que vai ser o apoio à Ucrânia. Não só a OTAN, não só os Estados Unidos, mas também vários outros países que estão também no lado certo da história, né? E haveria um encontro agora, no final de outubro, e isso foi cancelado pelo Biden. Ninguém sabe muito bem por que, não deram nenhuma explicação. Algumas coisas que estão na mesa são a questão da eleição americana, que está chegando perto aí do limite, né? A eleição americana é no dia 5 de novembro, ou seja, a gente tem aí coisa de 20 dias até a eleição americana. O Biden certamente está preocupado com essa situação e provavelmente por conta disso ele está evitando esse tipo de anúncio, né? Além disso, existe também a tensão em Taiwan e na Coreia. Eu pretendo fazer outros 2 vídeos aqui no canal Mundo em Revolução sobre esses países, né? Mas basicamente a China está fazendo mais um exercício militar em torno de Taiwan, o que certamente aumenta as tensões ali, e ao mesmo tempo a Coreia do Norte está colocando pressão na Coreia do Sul, colocou obuses na fronteira, está ameaçando explodir linhas férreas que cruzam entre as duas Coreias. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas aparentemente está havendo um aumento da temperatura aí global do planeta, né, em termos de ataques militares. Não sabemos se é por causa da eleição americana, se é por causa disso, mas o Biden cancelou esse encontro de Ramstein, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque de sabotagem contra um Tu-134, né? Que é um avião já meio antigo, mas é um avião militar russo. Aqui você consegue ver o perfil do avião, né? Tá escuro, mas você consegue ver o perfil do avião aqui. Eles botaram fogo debaixo do avião aqui. E aquele negócio, né? Mesmo que o avião em si não pegue fogo, só o calor aqui embaixo vai certamente danificar os instrumentos e a capacidade mecânica da aeronave, né? Ou seja, botaram fogo ali no avião. Isso aqui foi feito na base de Orenburg 2, foi feito pelo pessoal do GUR, né? Do Serviço Secreto Ucraniano. É uma aeronave antiga, como eu falei, da era soviética, mas era usada para o transporte do pessoal sênior do Ministério da Defesa da Federação Russa, ou seja, era uma aeronave de transporte mais luxuosa para pessoal de mais alto escalão, de qualquer forma, menos um avião militar que os russos têm ali, né?
Bom, vamos falar sobre a grande batalha que está acontecendo, que tem na linha de frente, que é justamente a estrada entre Súdia e Korenevo, né? Como eu falei para vocês, essa estrada aqui, ó, que liga Súdia a Korenevo, os russos saíram aqui de Korenevo, estão tentando avançar nessa estrada, colocaram uma quantidade muito maior de tropas aqui, né? Originalmente os russos tentaram tirar os ucranianos aqui de Kursk com 30 mil soldados, agora aumentaram para 50 mil soldados. Ainda assim não estão conseguindo grande coisa, conseguiram avançar alguma coisa, mas imediatamente os ucranianos fizeram contra-ataques aqui e acabaram destruindo. Aqui a gente tem várias imagens da Estrada da Morte entre Súdia e Korenevo, com os russos tentando avançar e os ucranianos destruindo os tanques e elementos que eles usavam ali para avançar nessa estrada, né? Então dá para ver aqui um monte de coisa queimada já e mais coisa sendo queimada à medida que o tempo passa, né? Ou seja, virou realmente um cemitério essa estrada aqui próximo de Korenevo, né? Também nessa região tem um vídeo aqui que mostra uma emboscada feita, ou o resultado de uma emboscada feita pelos ucranianos contra um grupo de russos da 150ª Brigada Marine, né? Essa Brigada Marine já foi uma tropa de elite do exército russo, mas ela já foi destruída tantas vezes em tantas batalhas que o que resta agora é muito novato, com alguns poucos veteranos que realmente sabem batalhar, né? De qualquer forma, a 82ª Brigada de Assalto Aéreo Ucraniana destruiu esse grupo de russos ali dessa Brigada Marine, né? Nenhum marine russo sobreviveu, segundo os relatos aqui. Tem uma outra imagem aqui que eu talvez tenha que... Eu acho que eu vou ter que botar blur nessa imagem por conta do YouTube, mas mostra também um pouco mais aí dessa emboscada que os ucranianos fizeram nos russos. De novo, tudo isso está acontecendo nessa região aqui, né? Então, realmente está uma situação muito dinâmica. É o que diz a Astra Intel aqui, ó. A situação em Kursk é caótica. Territórios estão mudando de mãos múltiplas vezes por dia. É uma bagunça, literalmente e figurativamente, né? Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que esse mapa aqui quer dizer muito pouca coisa. Os russos tinham chegado aqui em Novo Ivanivka, os ucranianos retomaram, depois os russos avançaram mais um pouco, os ucranianos fizeram contra-ataque. Enfim, a situação aqui está muito dinâmica, as coisas estão mudando com muita velocidade, é muito difícil ter uma visão clara do que está acontecendo aqui, né? Para fazer as coisas piores, o impacto psicológico dos ucranianos executados pelos russos está afetando a moral dos soldados de forma muito negativa, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Os soldados ucranianos estão com muita raiva dos russos, isso não é bom, né? Isso evita um julgamento mais claro, um julgamento mais simples da situação. Então, a maneira correta de fazer a revanche disso seria continuar negando qualquer avanço ao inimigo. Porém, você começa a ter muitos soldados ucranianos querendo vingança pelas próprias mãos ali, e isso pode realmente ser uma coisa crítica, né? O fato desses ataques aqui que a gente mencionou, essas emboscadas aqui, podem ser resultado desse tipo de coisa. Nunca é uma coisa boa quando você tem crimes de guerra assim, né? Nunca melhora a situação, né? Bom, a gente tem vários mapas do Polevolan aqui, mas eu vou começar justamente pelo mapa aqui, que é esse daqui que mostra a situação das batalhas que estão acontecendo, né? Então essa área azul aqui é onde estão acontecendo as batalhas por aqui. Dá para ver que está uma confusão muito grande nessa região aqui em Kursk, né? Não tem nada definido aqui. Ele está colocando aqui as perdas e as perdas ucranianas, né? E os ganhos não aparecem aqui, mas teve lugar que a Ucrânia avançou aqui também, tá? Então continua muito confusa a situação ali, né? Fora isso, aqui em Bakhmut, nenhuma grande novidade, não teve nenhum avanço russo aqui. Essas áreas que estão aparecendo aqui como abandonadas eram áreas que eu já tinha mencionado a vocês que seriam abandonadas pelos ucranianos, né? No momento que os russos tomaram essas trincheiras aqui ao norte de Klishivka, estava óbvio que manter toda essa área aqui ficou impossível para os ucranianos, eles iriam sim sair daqui, né? Então não tem nenhuma mudança estratégica nisso daqui. A mesma coisa aqui na região de Kurahove, também nenhuma mudança significativa aqui. Aqui a gente está falando sobre Vuhledar está aqui embaixo, pequenos avanços russos aqui, mas também nada que faça diferença.
E finalmente o tal do avanço na direção de Velika Novossilka, né? Os russos estão tentando avançar aqui nesse eixo, a gente falou sobre isso ontem, né? Velika Novossilka foi um dos principais eixos de avanços dos ucranianos aqui. Os russos estão tentando retomar essa área que já teve no controle deles há algum tempo atrás, né? Enfim, mas também não teve nenhum avanço significativo aqui, né? Aqui temos uma outra visão ali da região de Kursk, e vocês notam nessa visão aqui que existe uma quantidade de tropas ucranianas aqui próximas de Korenevo, né? Então é isso que os ucranianos estão fazendo aqui, estão fazendo também fechando a boca do jacaré aqui sobre os russos em Lyubimivka, mas o resultado disso ainda está incerto aqui na região, né? Segundo diz o Podolyak, que é um consultor do Zelensky lá na Ucrânia, ele está dizendo que a situação na linha de frente está melhorando, uma vez que a Ucrânia está conseguindo fazer rotação de tropas em vários lugares e melhorar suas reservas na linha de frente. Então, a visão dele é que, embora os russos estejam tentando essa última tentativa de avançar e coisa e tal, isso é mais resultado do desespero russo, que precisa de um acordo de paz a qualquer preço, porque eles sabem que não conseguem manter essa guerra mais muito tempo pela questão econômica, né? Então ele está dizendo aqui que, embora isso tenha melhorado a situação da Ucrânia, sem apoio adicional, essa guerra pode levar anos e acabar enfraquecendo a posição dos países ocidentais, né? E é isso que eu falo para vocês. Essa questão que está acontecendo em Taiwan, a questão que está acontecendo na Coreia do Norte, você não pode descartar que isso é um favor à Rússia. Esse pessoal está querendo pressionar os Estados Unidos a ceder. Justamente por quê? Porque a Rússia não tem mais para onde ir, a Rússia está quebrando economicamente, a gente tem mostrado isso, ela sabe que não tem como manter essa guerra por muito tempo, ela precisa de um acordo de paz, ela precisa parar a guerra do jeito que está agora, mas acho pouco provável que a Ucrânia aceite esse tipo de coisa, né? Então, mas a gente vai falar sobre o caso de Taiwan e da Coreia do Norte em outros vídeos em mais detalhes, mas não tenha dúvida, é isso, é a Rússia usando os amiguinhos dele aí para pressionar por um fecho na situação da Ucrânia. O Instituto do Estudo da Guerra fala exatamente isso, né, que as forças russas recentemente iniciaram ofensivas ali na região de Zaporísia, né, fizeram mais alguns ataques ali, mas isso não parece ser parte de um esforço efetivo para uma grande ofensiva russa, ou seja, o que está acontecendo é uma coisa meio de desespero dos russos, de tentar qualquer coisa, eles têm que causar danos na Ucrânia a qualquer custo para tentar um acordo de paz, tentar chegar num acordo de paz. Não vai acontecer, mas é isso que é o plano deles, né? Bom, uma coisa que está sendo muito discutida entre os bloggers russos, um gráfico que foi publicado aqui, né, mostra que o apoio à guerra está caindo muito na Rússia, mas está caindo muito dependendo do grau de instrução e da profissão da pessoa, né? Então o pessoal coloca aqui, ó, que o pessoal das agências de legais, né, ou seja, policiais e militares e coisa e tal, o apoio à guerra é enorme, 80% apoiam a guerra, porque, lógico, eles ganham dinheiro com isso, né? Aí, fora disso, o apoio já não chega a 60% aqui no resto das indústrias aqui, mas ainda tem aqui, ó, indústrias leves, pensionistas, pessoas que dependem do Estado e coisa e tal, fica aqui na faixa de 60%, né? Começa a cair. Quando você chega na área de ciência, que é o pessoal mais capacitado, né, só 8% apoiam a guerra da Ucrânia. Ou seja, você vê que realmente é muito pouca gente, né? O pessoal percebe a roubada que a Rússia está se metendo. Inclusive, isso está danificando a ciência russa, porque a Rússia está cada vez com menos acesso à tecnologia, a componentes ocidentais, né? O vermelhinho é quem apoia a guerra na Ucrânia, apoia o esforço russo na Ucrânia. Azulzinho é quem é contra, né? Então aqui 80% a favor, 14% contra. Tem uma parte que não sabe dizer, né? Agora aqui em ciência, repara que 85% é contra, né? Só 8% que é a favor da guerra na Ucrânia. Também na parte de propaganda, né, 15% a favor, 54% contra. Repara que o pessoal de propaganda está percebendo o mal que isso está acontecendo com a Rússia, né, o mal que isso está levando para a Rússia. A Rússia está perdendo totalmente o soft power que ela tinha no mundo. Só brasileiro otário que ainda acha que a Rússia é alguma coisa relevante no mundo, né? O resto do mundo inteiro, ao contrário, está vendo a Rússia da maneira correta, como agressores
sem nenhuma alternativa, né? Aqui, ó, entre estudantes, 44% a favor da guerra, 38% contra. Ou seja, praticamente um empate, né? E isso está preocupando muito. Aqui, a mesma coisa, tecnologia da informação, educação. Isso está preocupando os soldados russos, porque eles estão vendo que eles estão lutando sozinhos essa guerra. O resto da sociedade russa não está apoiando tanto essa coisa, não. Esse apoio tem caído ao longo do tempo, né? Pelo motivo óbvio, né? A Rússia nunca teve um motivo para essa guerra. E, à medida que o tempo passa, a economia russa começa a piorar, a situação das pessoas começa a piorar, a propaganda, a censura russa, que tenta prevenir que o povo russo tenha más notícias, ela não é perfeita, então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão recebendo as notícias ruins e coisa e tal, o apoio à guerra vai caindo, né? Outra coisa curiosa aqui é a questão de informação falsa, né? O pessoal aqui, o War Translated, é um apoiador da Ucrânia, muito conhecido, mas ele é bem de esquerda, né? E aí ele tem toda essa coisa contra fake news e coisa e tal. E aí ele está falando aqui que tem um tweet, um cara, um voluntário russo aqui, o Roman Alerin, que é um cara importante, não é um qualquer, né? Que, segundo ele está dizendo aqui, está acreditando num tweet falso que dizia que o Tim Walz falou que o furacão Milton, Tim Walz, para quem não sabe, é o vice da Kamala Harris, teria dito nesse tweet que o furacão Milton, que passou pela Flórida recentemente, causou muitos danos e coisa e tal, teria sido criado pelos russos, né? Então, uma conta falsa, tem um monte de conta que faz, né, que impersona, né, que finge ser uma pessoa, aí publica um tweet, coisa e tal, e o pessoal da Rússia acreditou nesse tweet, tá comentando esse caso, né? E ele está todo preocupado aqui, como é que pode esse tipo de coisa, que fake news, que não pode, não sei o que lá, que foi compartilhado por um canal com 118 mil inscritos, outro canal com 228 mil inscritos e não sei o que lá. E é aquilo que eu falo para vocês, né? Sinceramente, isso não tem tanta importância assim. Esse caso aqui é um caso clássico que eu falo que não tem jeito. Por quê? Porque a pessoa quer acreditar naquilo. O cara, o russo, quer acreditar que o Tim Walz culpou os russos pelo furacão. Por quê? Porque é uma coisa ridícula, bota como ridículo um cara que ele é visto como oponente. A pessoa quer acreditar nisso. Se a pessoa quer acreditar, não tem nada que você possa fazer para a pessoa não acreditar naquela fake news. Ela quer acreditar, ela vai ter o interesse de acreditar naquilo, né? Mas eu mantenho o que eu falo. Na internet você tem um lado certo e tem um lado errado. Então a pessoa que não quiser se enganar, a pessoa que quer saber a verdade, vai saber a verdade. Só quem quer ser enganado é a pessoa que quer ser enganada, é fácil ser enganado, porque a pessoa quer ser enganada. Então aí é outro patamar, né? Então, ao contrário do Dmitry, gosto muito do trabalho dele, ele traz muitas informações interessantes aqui, mas eu não vejo fake news como algo particularmente preocupante na guerra, e a prova principal disso é que justamente a Rússia usou toda a sua força para tentar espalhar fake news, para mudar a opinião das pessoas a favor da Rússia contra a Ucrânia, e não conseguiu fazer isso, né? Outra coisa curiosa que confirma algo que eu falo para vocês aqui já há bastante tempo é essa fala aqui do Samuel Bennett, que traz um trecho de um blogger russo, aqui, um russo falando sobre a questão da tecnologia, mas ele alerta aqui, ó, isso se aplica para os dois lados da guerra, tanto para os russos quanto para os ucranianos. Olha só. Soldados são forçados a improvisar para garantir sua própria segurança em condições em que novas tecnologias ameaçam a vida mais rápido do que a informação chega ao alto escalão militar e medidas de segurança possam ser tomadas, né? Olha o que eu falo sempre para vocês, isso não é só em termos militares, mas isso fica claro nos militares também, né? A informação barata, a informação descentralizada e distribuída, né? Isso tem acontecido um fenômeno de tirar força de estruturas hierárquicas. Uma estrutura hierárquica, ela é muito mais forte no ambiente de informação lenta, de informação escassa. A gente vive uma era da informação barata, da informação que é basicamente de graça a informação. E é isso que está causando não só problemas com os militares lá, mas também
com governos de forma geral. Por que a gente tem tanta gente antissistema, anti-governo hoje em dia? Porque justamente as pessoas percebem que o governo não resolve mais os problemas. É exatamente isso que ele está falando aqui. Ah, o pobre aqui no Brasil. O pobre no Brasil se encontra tantas adversidades, tantos problemas, que ele percebe que até o governo ficar sabendo do problema que ele está tendo, não vai resolver problema nenhum. Ou ele resolve isso com informação de outros pares, trocando informação entre si de forma descentralizada, ou o problema não vai ser resolvido. Então repara como é que isso daqui é a figura aqui. O Chris complementa aqui, ó. O paradigma que está emergindo nessa guerra na Ucrânia, nas linhas de frente, é que cada vez mais os soldados estão detachados da liderança militar e buscando apoio de forma horizontal, buscando apoio em outras pessoas, criando um complexo militar industrial das pessoas. Ou seja, isso é o quê? Isso é informação descentralizada e distribuída. O cara busca resolver o problema não recorrendo para o major, o capitão. Capitão, o que eu faço? Não é isso. O que ele faz? Pergunta para os outros soldados, como é que você resolveu esse problema aí? Por que isso se torna mais rápido? Justamente porque a informação ficou muito barata, ficou muito acessível, ficou muito rápida. Isso está mudando, não é só a guerra, não, isso está mudando a nossa sociedade. Eu sou ANCAP por causa disso. Eu acho que, de fato, governos não resolvem mais problema nenhum. A informação descentralizada, você consegue trocar informações e fazer e resolver os problemas de forma descentralizada sem precisar recorrer a estruturas hierárquicas, né? Enfim, isso aqui é mais uma prova desse fenômeno que eu tenho falado para vocês, né? Mais o pessoal percebendo isso. E eu acho engraçado como o pessoal fala coisa meio comunista, né? O complexo industrial militar das pessoas. Mas é importante notar isso, é capitalista. Por quê? Porque envolve dinheiro. Você vê o pessoal fazendo vaquinha, trocando coisa, propriedade privada. É ANCAP, o futuro é ANCAP, não é comunista não. Embora algumas pessoas possam ter essa impressão porque justamente prescinde do governo, né? E essa minha visão de mundo, né, que a informação descentralizada está diminuindo estruturas hierárquicas, isso tem uma base na economia, tá? Num paper do Ronald Coase, de 1934, eu falo mais sobre isso num vídeo meu lá no Ancapsu Classic, porque o Estado vai desaparecer. Quem tiver curiosidade de conhecer essa teoria, eu descrevo isso lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.